No Justiça para Todos de hoje, vamos conversar com a desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Daniele Maranhão. Carioca, atua na magistratura há 24 anos. Ela é uma das 5 desembargadoras a compor o Tribunal Regional Federal da Primeira Região na atualidade. Daniele Maranhão integra a comissão AJUF Mulheres. Ela vai falar sobre a presença feminina no judiciário brasileiro. Fique com a gente. O Justiça para Todos está no ar. Doutora Daniele, muito obrigada por estar aqui conosco no programa. Tá, para mim é um prazer muito grande estar com vocês, falando sobre o tema mulheres. Desembargadora, ainda há essa desigualdade homem e mulher no mercado de trabalho como um todo, ou é um problema do passado? Não, sem dúvida esse problema persiste e eu costumo tratá-lo como um desafio. Mais do que um problema, é um desafio, é um momento, nós estamos numa fase de transição e eu tenho certeza que caminhamos para diminuir essa desigualdade com o tempo. Com relação à AJUF Mulheres, a senhora integra esse grupo tão importante, com uma participação tão valiosa dentro da AJUF. Como é que se dá esse trabalho? A AJUF Mulheres é um grupo, né, que foi criado a pedido de mulheres envolvidas na questão de gênero. Foi solicitada a direção da AJUF, que foi prontamente acolhida. E o nosso trabalho é basicamente de colher informações, buscar dados, no sentido de ver possibilidade de minimizar a situação de desigualdade que existe hoje, quando a gente fala da presença da mulher no judiciário brasileiro. Mais especificamente, o nosso objeto de pesquisa se volta para a Justiça Federal. Recentemente, o grupo realizou um levantamento e verificou essa questão da presença na Justiça Federal. Os dados são positivos? Positivo seria nós termos um acesso igualitário, paritário, ou pelo menos assemelhado, né? Nós temos hoje na Justiça Federal um percentual de 26% de mulheres, enquanto que na Justiça do Brasil como um todo, esse percentual sobe um pouco para 35%. Isso nos dá a ideia de que a magistratura continua sendo uma profissão para homens, embora exista um avanço no percentual de mulheres, como a gente costuma observar nas comparações estatísticas. Por que esse percentual ainda pequeno, na opinião da senhora, doutora? As questões são variadas e isso também tem sido objeto de discussão na comissão. Normalmente costuma-se dar um diagnóstico apressado no sentido de as mulheres recebem uma carga de preconceito maior ou as mulheres trabalham muito em casa, o que vem se observando com as pesquisas que estão sendo feitas não só no âmbito da Justiça Federal, como em vários setores políticos, jurídicos e da iniciativa privada, é que há uma dificuldade que ainda esbarra no aspecto social, na questão machista da nossa sociedade, né? E dentro da Justiça Federal nós temos algumas particularidades que fazem com que as mulheres tenham uma maior dificuldade em optar dentro das carreiras jurídicas pela carreira da Justiça Federal. Pois é, associando essa resposta a ingressar na carreira jurídica, o que a AJUF Mulheres faz para incentivar essa mulher a entrar nessa área e valorizar aquela que já está lá dentro? A comissão ela tá completando um ano agora. Todo o trabalho que foi feito a partir de agora foi de colheita de dados, entrevistas, produção de textos, divulgação desses textos e também no sentido de levar às autoridades, aos presidentes dos tribunais, as pessoas envolvidas nas questões de gêneros dentro da justiça como um todo, essa noção da necessidade de se melhorar essa questão, de que aquilo não é uma questão só das mulheres, os homens também devem estar envolvidos, os dirigentes. E então, não temos ainda uma resposta pronta, mas nós estamos em busca dela no momento em que a gente pesquisa e pergunta a mulheres, pergunta aos homens quais são os entraves que dificultam a trajetória da mulher. Doutora Daniele, um outro problema, uma outra necessidade nesse tema é desmistificar a ideia de que judiciário só combina com homem, não é isso? É verdade. O judiciário tradicionalmente era uma profissão de homens. Quando eu fui escolher a magistratura como profissão, eu ouvi isso na minha família, mas as mulheres vêm avançando e nós vemos hoje um percentual que ainda é reduzido, mas um percentual crescente de mulheres que tentam
entrar na magistratura e tem tido resultados excelentes. Uma mudança na estrutura das carreiras poderia ser uma saída? É uma pesquisa que se faz, eu não tenho essa resposta pronta. Algumas pessoas entendem que essa é uma posição discriminatória, entendem que a mudança dessa estrutura das carreiras estaria voltada à criação de um movimento cotista para mulheres. Então, essas pesquisas que estão sendo feitas pelo AJUF Mulheres visa exatamente ver quais seriam as possibilidades no sentido de dar um maior alcance à mulher, sem que com isso se macule o princípio da igualdade. Quais são os desafios, na opinião da senhora, que a mulher precisa enfrentar, que ela ainda enfrenta para poder alcançar o lugar necessário que é dela mesmo no mercado? No mercado de trabalho, nós temos dificuldades muito grandes. Na magistratura, especificamente, nós observamos hoje questões pontuais. Ainda a mulher, de modo geral, tem uma participação dentro de casa mais importante do que o homem. E isso vem sendo vencido com o tempo, com a participação e a integração do homem dentro de casa e da aceitação. Comumente, as mulheres, em momento de progressão, promoção na carreira, costumam se deslocar, normalmente na Justiça Federal, em que nós saímos de uma base e vamos a outras cidades, muitas vezes cidades inóspitas, cidades no norte do país ou no interior, de difícil acesso. E é comum, pelo menos do que se observa em pesquisas, que os companheiros das mulheres acompanham menos essas mulheres magistradas que as suas companheiras quando o magistrado é homem. Então, é comum, isso é uma dificuldade, faz com que muitas vezes a mulher deixe de se promover ou então opte por uma outra carreira que não exija essa remoção. Doutora Daniele Maranhão, a gente vai dar uma paradinha na conversa, o Justiça para Todos vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos a falar sobre a presença feminina no Judiciário Brasileiro. E a nossa entrevistada é a desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Daniele Maranhão, que também integra a comissão AJUF Mulheres. Doutora Daniele, o que muda com a presença feminina na Justiça Federal? A mulher ela entra na Justiça de uma forma bastante dificultosa no início do século passado e vem ganhando uma presença muito expressiva com esse tempo todo, mas isso não é o mais importante. A mulher não traz somente graça, a mulher ela traz sensibilidade, ela traz uma visão participativa muito maior, ela traz aspectos de correlação, aspectos de trabalho em grupo, aspectos de trabalho conciliatório. São tendências do Judiciário Nacional, inclusive no mundo todo, que a mulher vai trazendo com a sua participação e hoje é adotado pelos homens também. 2018 começando, o que a AJUF Mulheres tem de propostas, junto com a AJUF como um todo, para inserir mais essa mulher, para valorizar essa mulher que já está lá dentro? Com as pesquisas que foram feitas recentemente, algumas colegas deram sugestões, e observamos, por exemplo, que há muito poucas mulheres convocadas em tribunais, há muito poucas mulheres participando de bancas de concurso para a seleção de juízes federais, há poucas mulheres em cargos de direção, de modo geral. Isso significa que a mulher ela tem menos visibilidade, isso dificulta o acesso e a promoção dela na carreira. E faz com que, por exemplo, especificamente no caso da questão da banca de concurso, ela se falte da sensibilidade da mulher no sentido de se avaliar quem são as pessoas a serem os novos integrantes da carreira. Então, há duas formas de se avaliar essa questão da falta da mulher na banca do concurso. A primeira delas é que nós temos excelentes colegas, juízes extremamente preparados, que têm condições
pelo seu preparo intelectual, de estar nessa colocação. E, no entanto, o que nós temos é um percentual ínfimo de mulheres que participaram. E o outro lado é trazer para esse ambiente de seleção de juízes a visão feminina da sensibilidade, da vestimenta, que era uma coisa muito voltada ainda para o masculino, e uma visão um pouco mais aberta de seleção. Então, são dois aspectos que ainda estão sendo estudados, não estão fechados ainda, mas que vêm sendo considerados e nós estamos colocando como uma forma de inclusão da mulher dentro dos tribunais. Essa questão do cargo de direção, de chefia, seja lá qual seja o nome no órgão, no poder, isso é uma questão que é muito questionada, né? A mulher ainda precisa alcançar esses cargos com maior poder de decisão. No judiciário, na Justiça Federal, a senhora entende que esse número aquém é por conta do baixo número ou realmente porque não há ainda oportunidades? Para a ascensão ao Tribunal Regional Federal, nós temos duas formas de acesso. Uma delas é a antiguidade, para a qual nós temos tido uma representação. Hoje, inclusive, eu acredito que temos uma mulher que é egressa da antiguidade. Mas a questão da seleção por merecimento, ela ainda traz maiores entraves, por causa da forma de seleção. Justamente passa por esses aspectos que eu acabei de falar, que são os aspectos voltados à visibilidade. Se a mulher aparece menos, se ela está menos nas rodas de poder, se ela é menos convocada para compor o tribunal, ou se ela participa menos de bancas de concursos, ela passa a ser menos objeto de escolha, né? Então, naturalmente, essas questões elas podem ser colocadas também como forma de pesquisa, ainda não temos esses dados fechados, mas já percebemos que essa pouca visibilidade da mulher em primeiro grau faz com que repercuta também na menor escolha de mulheres para os tribunais regionais federais e para todos os tribunais superiores. Doutora Daniele, isso que a JUF tem feito, especificamente a JUF Mulheres, a senhora acredita que pode ser um pontapé ou um incentivo a outros poderes, a iniciativa privada? A senhora acha que é por aí? Não tenho a menor dúvida. Há muitos movimentos, nós não podemos descurar de que há movimentos em várias instituições, em vários setores, inclusive do Poder Judiciário. Então, isso é um somatório de forças no sentido de se buscar a questão da igualdade, né, da pluralidade, da presença do feminino, não só nos tribunais, como também na nossa carreira em primeiro grau de jurisdição. Doutora Daniele, a mulher tem um olhar diferente na hora de julgar? Eu acredito que sim. A primeira vez que eu ouvi falar de mulher no judiciário foi de uma pessoa muito querida que me disse assim: Daniele, eu jamais gostaria de ser julgado por uma mulher. Naquele momento eu entendi que a mulher ela tinha um movimento muito mais rigoroso, muito mais inflexível ao julgar. E eu acredito que isso se deva ao fato de que a mulher, para competir com os homens naquele momento, ela tinha que se mostrar muito mais competente. Então, a mulher, para ela ser considerada uma boa profissional, ela tinha que ser muito competente. Ela não bastava ser boa, né? Já para o homem a exigência não é no mesmo padrão. Ele é um bom juiz, ele é um ótimo juiz. Então, o que acontece? Hoje, eu vejo que a mulher trabalha o feminismo voltado para a questão do feminino. Então, muitas mulheres já se encontram na sua posição de autoridade, né, como membros de um poder, e demonstram a sua naturalidade ao julgar. Então, nós hoje podemos ver aspectos como sensibilidade, que eu havia falado inclusive um pouco antes, aspectos de cooperação, gestão cooperada, gestão participativa, conciliação, visões mais amplas, a utilização do sentimento, daquela visão superficial, não superficial, mas a visão intuitiva da mulher. Então, de fato, nós temos um ganho muito grande. Não significa dizer que os homens não têm isso, mas em especial nos colegiados, a mistura entre homens e mulheres ela é extremamente benéfica, porque a gente apresenta olhares diferenciados sobre a mesma questão. Então, acredito que as mulheres no tribunal possam vir a somar
e fazer uma justiça muito mais justa no momento em que se acrescentam esses valores que são específicos da feminilidade. Doutora Daniele, a gente vai para um breve intervalo e o Justiça para Todos volta em instantes. E o Justiça para Todos volta a falar com a desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Daniele Maranhão, que também integra a comissão AJUF Mulheres. O nosso assunto é a presença feminina no judiciário brasileiro. Doutora Daniele, educação. A gente sempre fala que a saída do país está na educação. Combater esse preconceito, favorecer a presença dessa mulher também no judiciário, na Justiça Federal, o segredo pode estar na educação? Bem, eu não tenho dúvida quanto a isso, mas essa é uma crença pessoal, não tem nada a ver com ideologia política, mas eu acredito que todas as reformas sociais, elas vêm da educação. Hoje nós temos meninas que estão crescendo nas escolas, né? Moças nas faculdades e pessoas que precisam ter esse conhecimento dessa trajetória de mulheres que tiveram muitas dificuldades. A vida hoje é diferente, mas esse histórico faz com que a gente se aprofunde no estudo da mulher e da capacidade da mulher de integração no ambiente de trabalho. A senhora que integra a JUF Mulheres, né, um grupo voltado à conscientização tanto das mulheres como dos homens sobre essa presença feminina no judiciário. Mas eu queria que a senhora falasse também agora especificamente do Mulheres do Brasil. Que ideia é essa inovadora? Esse é um movimento, né, que surgiu no Brasil, hoje envolve mais de 200 mulheres que trabalham em setores individualizados de educação, de saúde, de hipossuficiência, violência à mulher e muitos outros setores. E desses eu participo do movimento Vozes, que é o de Brasília, né, especificamente, que é onde eu resido. E esse movimento ele tem como objetivo levar justamente às escolas, às faculdades, aos ambientes de estudo, as experiências de mulheres bem-sucedidas, mulheres que cresceram no campo político, no campo jurídico, no ambiente social como um todo, no ambiente público e privado, para que elas se inspirem e para que elas acreditem que é possível ser a cada dia melhor. Em alguns ambientes sociais, a menina ainda cresce com aquela ideia de que ela deve apenas constituir uma família e ser mãe. Então, a busca que se dá é por um parceiro que possa sustentá-la. E esse mito tem que ser desmistificado, né? É importante se colocar para a menina e para a mulher de que hoje a mulher concorre no ambiente de trabalho quase que em igualdade de condições e que o papel dela é muito importante e indispensável na sociedade. O que essas mulheres relatam de dificuldade esbarra no que a pesquisa mostrou com relação ao judiciário? Sim, a nossa pesquisa ela é mais direcionada, mas as mulheres relatam dificuldades de serem ouvidas, as mulheres relatam dificuldades de serem gerentes, relatam dificuldades de coordenarem grupos de homens, momentos em que são apreciadas apenas pela sua beleza ou pela sua forma de se vestir, são mitos, né? Que nós estamos trabalhando para deixá-los de lado e vermos a mulher, dentro do seu feminino, como profissional. Doutora Daniele, agora a gente queria, nesse contexto todo, entender um pouquinho, saber como é que foi a escolha da senhora pelo judiciário. Na sua época de escolher, a senhora também chegou a ouvir, não, isso é uma profissão masculina? Sim, embora eu venha de uma família de classe média, cujo pai era juiz federal, eu ouvi do meu próprio pai que talvez essa profissão fosse muito masculina, mas que se eu escolhesse, ele aprovaria naturalmente, como foi o que eu fiz.
Eu tinha uma admiração muito grande pela magistratura e tive a oportunidade também de trabalhar no Tribunal Regional Federal como servidora, e isso me motivou muito a escolha. Naturalmente que naquele momento eu já era casada e eu sabia das dificuldades de locomoção, como ocorreu de fato, porque assim que eu tomei posse, eu tive que me mudar de cidade e fui para o estado de Minas Gerais. Depois de algum tempo eu retornei a Brasília e para ser promovida eu fui ao estado do Tocantins, quando o estado estava iniciando a sua construção e havia ainda muitas dificuldades. Eu, a esse momento, já tinha um filho de 5 anos e um bebê de 4 meses. E eu não tive condições de levar meu filho mais velho, que ficou na minha cidade originária com o meu marido. Então, isso foi bastante difícil, né? A mãe se divide muito entre a carreira e os filhos. Eu acredito e tenho conhecimento que muitas mulheres naquele momento fizeram outras escolhas diferentes da minha, ficaram nas suas sedes e não se promoveram, que proporcionaria um atraso na carreira, né? Mas eu tive apoio naquele momento e fui. E eu voltava constantemente para cá, porque realmente o meu marido não teve condições de me acompanhar. E eu fiquei, então, todos os fins de semana voltando a Brasília. Persistente, hein, doutora? Era um objetivo, a carreira para mim era uma coisa muito importante e eu costumo colocar, na última entrevista que estive com vocês, eu falei que amamentei filhos no trabalho, eu levei filho com febre para o trabalho, mas isso não me fez diminuir como mãe, foi só uma forma de educar diferente que eu encontrei para conciliar a minha carreira com ter filhos e ser casada e dar continuidade àquilo que eu desejava. Quase 25 anos de magistratura, um tempo longo, um tempo em que a senhora teve que, por muitas vezes, se reafirmar, autoafirmar para mostrar que era mulher, mas era competente? Algumas vezes sim. Eu acredito que todas nós passamos por isso, algumas de nós nega. Algum tempo atrás me perguntavam se eu havia sido alguma vez discriminada e eu disse que não. E depois de muito tempo, quando me fazem a mesma pergunta, eu digo sim, acredito que sim. Eu acho que muitas vezes tive que me esforçar um pouco mais para demonstrar a competência e tive que demonstrar uma força maior do que seria necessário para ser reconhecida. Nos blocos anteriores a gente reforçou bem a questão das dificuldades. Para a senhora, a um curto prazo, o ideal vai ser alcançado? Ou ainda falta muito caminho a ser percorrido para que a mulher realmente diga: cheguei por merecimento, não precisa mais aquela luta, chamar a atenção, vai ser um processo natural? Esse é o nosso objetivo. Eu acredito que ainda demanda um certo tempo. Nós ainda temos muitas dificuldades, mas é uma luta incessante e eu costumo me fixar nas conquistas. Eu vejo que as conquistas são muito grandes. A visibilidade da mulher tem aumentado muito, a compreensão do papel da mulher dentro da sociedade também tem aumentado. E todas as proteções legais e constitucionais que nós temos no país fazem com que nós possamos vir a ser uma sociedade, inclusive, referência com relação à participação da mulher. Desembargadora Daniele Maranhão, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a presença da senhora aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto tão importante. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa. Envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.